Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos ter uma breve palavra de oração? Pai, nós queremos primeiramente agradecer o Senhor pela vida. Agradecemos ao Senhor por tuas misericórdias que foram renovadas nesta manhã. E rogamos ainda que o Senhor nos ajude na explanação da tua palavra. Usa-me para que muitos possam ser abençoados e transformados pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Há uma música relativamente antiga, cantada de uma maneira magistral por Maria Bethânia, a qual eu tenho uma admiração muito grande. E o título é Sonho Impossível. E diz mais ou menos assim, eu vou ler só algumas frases dessa música. Diz: sonhar mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E assim, seja lá como for, vai ter fim, vai chegar ao seu final, a infinita aflição. Nós acabamos de ler um texto sobre a mulher chamada mulher cananeia ou mulher cirofenícia. E eu estou falando dessa mulher porque hoje é o Dia das Mães. E essa mulher foi a única mulher na Bíblia Sagrada, ela e um outro homem, um centurião lá de Lucas capítulo 7, que tiveram um elogio da parte de Jesus Cristo. Ele diz a essa mulher cananeia: mulher, grande é a tua fé. Tanto essa mulher de Cananeia, sem nome, quanto o centurião de Cafarnaum, eles receberam esse elogio da parte de Jesus, a ponto de Jesus dizer: olha, nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. E hoje, Dia das Mães, eu gostaria de falar dessa mulher que teve a sua fé elogiada por Jesus. Essa mulher, eu penso que bem ela poderia ter essa música que eu acabei de falar, Sonho Impossível, como música tema da sua vida. É bem comum em novela ou em filme você ter uma música tema, uma música que encerra, que sintetiza o filme. Isso geralmente em novelas e em filmes. E se a gente pudesse sintetizar a vida dessa mulher, seria esse: um sonho impossível. Ela poderia muito bem dizer quantas batalhas ou quantos obstáculos eu precisarei enfrentar até encontrar o favor divino. Quantas lutas terei que vencer, quantas batalhas terei que travar, até que chegue a cura da minha filha.
E eu penso que existem muitas mulheres guerreiras. Não guerreira no sentido romântico, guerreira no sentido fantasioso, mas guerreira de mulheres, de mães, de mulheres que lutam por alguma coisa que Deus colocou no coração delas, luta por aquilo que elas entendem ser a vontade de Deus, luta por um objetivo, mas acima de tudo, lutam por seus filhos, lutam pela saúde, como essa mulher cananeia, quando sua filha é acometida por uma enfermidade, uma possessão demoníaca. Assim como muitas mães perguntam hoje, quanto tempo essa pandemia irá durar? Ou essa mãe que olha para o seu filho, ora por ele, ou uma mãe que olha para a sua filha, olha para a sua família e pergunta, olhando para os céus, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz aqui na minha família? Quantas provações ainda faltam até que chegue o dia da vitória, até que chegue o dia que o Senhor trará libertação plena, completa, total. Vejam, essa mulher era estrangeira. Ela não estava dentro da aliança do povo de Israel. Isso significa dizer que ser uma estrangeira era alguém quase que detestável no pensamento dominante do antigo Israel. Ainda que Moisés tenha deixado leis, ainda que Moisés tenha deixado para que salvaguardassem as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os órfãos, a religião judaica havia abocanhado o poder, o domínio, e eles reprovavam, deixavam de lado, à margem, todos aqueles que eram estrangeiros, pois representavam uma ameaça, além de trazer em si impureza, que chamavam impureza cerimonial. Não só isso, reprovavam os costumes, reprovavam as tradições, reprovavam tudo aquilo que não pertencia à liturgia da religião judaica, aos costumes, ao modo de ver dos judeus. Então ela é uma mulher estrangeira. Além disso, ela é impura. Ela não tem pureza, ela não tem por que estar perto, ela não tem o que dizer. E a história começa aí no versículo de número 21. Jesus toma a dianteira, ele resolve. A única vez que Jesus vai para Tiro e Sidom, é a única vez que Jesus se dirige àquela região. Ele toma a iniciativa de ir ao encontro daquela mulher. Ele deliberadamente dá um primeiro passo junto à sua ida a terras estranhas. Ele, de alguma maneira, resolve ir e ele, sabe que provavelmente aquela mulher está lá, ele vai encontrar gente que não faz parte do métier judaico. Isso é importante porque quem toma a dianteira é Jesus. Quem dá o primeiro passo em direção a você, quem dá o primeiro passo em direção a mim, é Jesus. O que eu fico imaginando, quando Jesus está passando pela terra estrangeira, ela deve ter ouvido, ela deve ter visto o comentário de alguém. O que uma mulher como ela sente quando se percebe estrangeira, desapercebida, marginalizada, sob os olhares de gente que não a quer nem por perto? Porque quando Jesus está vindo, ele é judeu, ela sabe de tudo aquilo que um judeu pensa, do que um judeu sente. O que essa mulher pensa? Será que ele vai me maltratar? Será que eu vou passar desapercebida? Será que a minha ida ao encontro dele vai ser um dia perdido? O que ela faz diante da dificuldade? Quando ela mesma está passando por dificuldade. O que uma mãe faz no meio da adversidade?
no meio da luta, quando ela mesma está completamente imbuída, mergulhada nessa luta. São as lutas externas e externas que se encontram. Resumindo para os dias atuais, a gente diria, a vida já está tão difícil, porque as pessoas tornam a coisa mais difícil ainda. Mas, de qualquer maneira, ela vai procurar ajuda. E ela vai até Jesus, e lá ela vai buscar alguém que possa trazer ajuda, alguém que possa trazer consolo. E no versículo de número 22, ela diz que eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões vai e clama até Jesus. Ela vai até Jesus. Jesus veio ao encontro dela e ela resolve ir ao encontro de Jesus. Eu fico imaginando quantas coisas passam pela cabeça dela. O que fazer? Vamos caminhando, vamos andando, vamos indo, chorando. O que fazer diante das adversidades da vida? O que uma mãe aflita com a sua filha possessa, adoecida, ouvindo que Jesus está passando, sabendo que ali um judeu que pode ter preconceitos, mas também que pode trazer cura. Veja, a cabeça dela está dividida, ela precisa tomar uma posição. Se eu for até aquele homem e ele for mais um desses rabinos, for mais um desses religiosos, que ao me dirigir ele vai dizer: o que você quer, sua impura? O que você quer, mulher estrangeira? O que você está pensando? Como você se atreve a chegar até mim? Mas também ela poderia pensar que, quem sabe ali não está a minha cura. Quem sabe ali não pode, eu não posso ter ajuda. Quem sabe ali eu não posso ter a saúde da minha filha. A pergunta é, e eu faço a você essa pergunta: o que essa mulher faz diante da adversidade? O que você faz diante, quando se confronta com a dificuldade? A primeira coisa que ela faz, essa mulher toma uma posição diante da vida. E ela vai até Jesus, pois de alguma forma ela reconhece que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias. Essa mulher discerne, presta atenção nisso, quem é que está visitando o povo estrangeiro de Tiro e Sidom? Quem é este que está passando por sua terra? Como eu disse, ela deve ter ouvido, esse judeu, esse rabino cura pessoas, ele faz com que os olhos dos cegos sejam abertos, os paralíticos andam. Quem é esse nazareno? O que ele faz? Ela toma uma posição, discerne e vai de encontro a toda a oposição, a toda a adversidade que ela tem à vida. Estrangeira, mulher, adoecida, desesperada, esmagada pela vida, ainda assim ela toma uma decisão. Eu vou ao encontro de quem pode me ajudar. Veja, isso não é tão simples falando assim, lendo e explicando agora. Você sentado no sofá de casa, ou ouvindo em algum lugar, não é tão simples. A posição, a postura dessa mulher significa dar as costas a tudo que ela viveu, desde a sua infância, sua tradição, seus costumes, seus deuses. Ela abandona tudo, ela deixa para trás, ela vira as costas, se posiciona e vai em direção a Cristo. Tudo aquilo que ela vivenciou por anos, como cananeia. Eu estou dizendo isso porque, de alguma maneira, ela discerne quem é Jesus. Tanto é que no versículo de número 21, ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi era um título messiânico.
Significa que aquele homem ali, ele é da linhagem davídica. Aquele homem ali, de alguma maneira, ele é aquele prometido, é aquele que diz que viria. De alguma maneira, esse filho de Davi, ao dizer filho de Davi, ela está dizendo, esse é o Messias que estaria por vir, que viria, que resgataria a humanidade, aquele que os judeus falavam. Ela precisa crer nisso. Ela tem que se apropriar. Ela tem que discernir, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o prometido. Esse é o descendente. Esse Jesus é o Messias, o Salvador aguardado pelos judeus. Judeus porque Deus forma um povo através de Abraão. Deus chama um povo lá em Gênesis 12 e forma um povo. Então esse veio desse povo. Ele é da tribo de Judá, como Gênesis 49, 10 diz, que ele levantaria a tribo de Judá, que o Messias viria pela tribo de Judá. Ele é da família de Davi, como diz o Salmo 89. Quando diz que ele é da linhagem, o reino de Davi não teria fim. Veja quantas coisas que ela está reconhecendo. Eu creio que foi uma revelação divina, mas ela toma uma posição, reconhecendo ali o resgatador, o remidor, o salvador de Israel. Reconhecendo isso diante da dificuldade, ela vai de encontro. Ela vai àquele que pode trazer solução. Não é isso que a gente faz muitas vezes na nossa vida? Diante de uma doença, você não procura um bom médico, um médico de confiança, com uma boa indicação. Dependendo do caso ainda, que você tenha que pagar uma consulta particular, mesmo você pagando o plano médico, mas você diz, olha, o plano não cobre, o doutor fulano de tal, eu vou porque eu de alguma maneira eu acredito que ele pode mudar, ele pode alterar as coisas, ele é especialista nessa área, seja assim com advogados, seja assim com engenheiros. Aí a minha pergunta é, quando vamos a Cristo, nós discernimos verdadeiramente quem é esse Cristo? Como que nós vamos até Ele? Como é que nós chegamos até esse Cristo? Quem exatamente nós achamos que Ele é? Quem é esse que nós dobramos os joelhos para orar? Quem é esse que nós invocamos o nome? Essa mulher tem certeza absoluta de que Ele é o Messias, de que Ele é o Salvador. Eu fico imaginando se nós, diante das adversidades da vida, das lutas, do cotidiano, se nós vamos a Cristo crendo, discernindo, quem é aquele que pode realmente nos ajudar, que pode alterar as coisas, que pode mudar a ordem das coisas, se ele realmente tem o coração do rei na sua mão ou não. Mas ela não só discerne e invoca o filho de Davi, mas o próprio versículo 22, ela é tão sensível. E chegando no céu, eu queria perguntar como ela discerniu isso. Ela discerne o problema da sua filha. Ela diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, minha filha está possessa. Enquanto os fariseus acusavam Jesus de falar em nome de Beelzebu, fazer milagres em nome do príncipe do inferno, essa mulher discerne as forças espirituais do mal. E mesmo sendo estrangeira, ela vai até Jesus e diz assim, olha, eu sei qual é o problema da minha filha. Essa mãe discerniu o problema da sua família. Ela discerniu a enfermidade da sua casa. Essa mulher, antes de qualquer coisa, ela discerne. Enquanto os religiosos
Lá em Mateus 12, eles estão dizendo, ele só pode expelir os demônios em nome de Beelzebu, pelo principal, maioral dos demônios. Essa mulher está dizendo, eu discerno essa força espiritual. Veja, a questão não é se essa menina vai passar no vestibular, desmanchou o noivado, se ela se sentia feia, se a autoimagem dela estava comprometida. Ela está trabalhando com categorias espirituais. O que essa mãe ensina para mim e para você? É que, antes de mais nada, nós precisamos discernir a atuação satânica no meio da nossa família, no meio dos nossos. É uma mãe com sensibilidade espiritual, discernimento espiritual. Ela é cirúrgica. Ela vai dizer, eu sei o que está acontecendo. Quantas vezes somos imprudentes, nécios. Saímos falando que é espiritual, alguma coisa que o melhoral ajuda. Saímos amarrando diabos que, de repente, um comprimido simples resolve uma massagem, ou vice-versa. Ficamos dando antibióticos pesados para uma coisa que é espiritual. Essa mãe discerne qual é o problema da sua casa. E aí você diz, puxa, pastor, que bênção. A história bem que poderia terminar por aqui, não é? Jesus foi, a curou, como nos filmes da Disney, e elas retornaram para sua casa e viveram felizes para sempre. Mas você deve estar prestando atenção e lembra muito bem que eu falei que essa mulher tem uma música tema para a sua vida. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer, lutar quando é fácil ceder. E por que eu estou dizendo isso? Ela vai a Jesus, clama por sua filha doente, discerne quem é Jesus, reconhece que Ele é o Salvador, discerne o que está acontecendo na sua família. E qual que é a reação de Jesus? A reação de Jesus é o silêncio. Ela diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus se cala. No versículo de número 23, diz, ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Já imaginou a cabeça dela? Ele é judeu, e judeu age assim mesmo. Judeu não tem sensibilidade, ainda mais se for rabino, religioso. Ele não percebe a minha dor. Ele não é sensível à minha necessidade. Eu gritei a ele que minha filha está enferma. Eu sou uma mãe com uma filha doente. E o que ele faz? Ele simplesmente se cala ante os gritos de aflição. E só uma mulher, em especial uma mãe, sabe quanto dói o silêncio, quanto machuca, quanto fere o desprezo. E esse desprezo parece que ele dói mais ainda. Ele machuca e fere ainda mais. No momento que nós mais precisamos de ajuda. No momento que nós estamos completamente abertos e dizendo, socorre-me, tem compaixão de mim. Soa como um descaso, como um punhal no coração. Eu abri meu coração para o meu filho, para a minha filha, abri o coração para o meu esposo, abri o coração para o meu amigo, me expus. E a única reação que ele teve foi o silêncio. Não dizer nenhuma palavra, nem que sim, nem que não. Antes ele tivesse me enxotado, antes ele tivesse me exortado. Mas ele simplesmente se calou. Simplesmente ele silenciou. E como que se não bastasse, como que se não fosse apenas o silêncio de Cristo, logo no versículo 23, entram os apóstolos, ou melhor, os discípulos. E eles começam a dizer assim, despede-a, toca ela daqui,
pois vem atrás de nós clamando, suplicando. Vem falar da filha dela. Mestre, fala para ela ir procurar a turma dela. Fala para ela ir atrás de um curandeiro de Tiro ou de Sidom. Por favor, manda ela calar a boca. Nós não queremos essa mulher atrás da gente falando. Deixa eu perguntar uma coisa para você que é mãe, e talvez até você, um pai, um filho. Você já se sentiu desprezado em alguma coisa que você pediu, necessitou? O desprezo por si só já é muito ruim. Mas quando você já está machucada, dói ainda mais. E é pior quando vem de alguém que se diz uma boa pessoa, que se diz um religioso, que se diz alguém que está peregrinando pelo mundo para fazer o bem. O silêncio, o desprezo, o calar nesse momento, quando você espera dele um socorro, machuca demais. Mas aí Jesus, o versículo 24, responde aos discípulos. E ele diz, não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ele olha para a mulher como que dizendo assim, eu tenho uma missão, eu estou focado. Eu estou completamente focado no que Deus disse para que eu fizesse. A missão não passa pelos gentios, não judeus. Pronto. Você diria, bom, agora chega. Ouvi da boca dele. Ouvi da boca dos discípulos. Ouvi da boca desses religiosos. Eu estou absolutamente só e desamparado. Acabou, chegou ao fim. Pode aparecer the end, é o fim. Mas lembre-se, essa mulher tem uma música tema para a sua vida. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer, lutar, quando é fácil ceder. Veja o versículo 25, a sua reação. Ela se vira para Jesus e simplesmente o adora. Provavelmente caiu aos seus pés e o adorou. E insiste com Jesus como aquela viúva pobre insistindo ao juiz iníquo, batendo a porta do juízo iníquo. Ela vai, ela não reclama, ela não resmunga, ela não expõe Jesus, ela não o chama de religioso, ela não o acusa que ele é insensível, ela não tira sua lista de reclamações. Ela vai aos pés de Jesus dizendo, Senhor, e aí eu estou induzindo, pondo essas palavras na boca dela. Eu não tenho para onde ir. Senhor, eu não sei o que fazer. E talvez de fundo poderia até tocar um louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. E se Ele não curar, eu continuo adorando. Eu adoro pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Eu creio que ela poderia facilmente, ela vai e o adora. Ela vai e diz, Jesus, eu não tenho o que fazer mais. E aí, Jesus, a sua adoração lhe responde no versículo de número 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela diz, Senhor, socorre-me. Ele diz, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, aqui não é desprezo. Aqui ele não está menosprezando aquela mulher. Esse sentido não é de um cão selvagem, mas dizendo, olha, primeiro comem os filhos. Jesus primeiro, ele vai servir, ele vai alimentar os filhos. Talvez ela pensasse, esse homem é insensível, bem que eu sabia, eu não precisava ter chegado até aqui, mas essa mulher não desiste, essa mãe não desiste, há em jogo algo muito maior. Quantas negações ela terá que vencer, quantas batalhas ela terá que travar, quantas lutas ela terá que guerrear.
Não me importa saber se é difícil demais. Há alguma coisa em jogo, é a minha família. É a minha filha. E você diz, bom, pastor, então agora ela foi embora. Não, ela não foi embora. Ela insiste. Como que dizendo, eu não estou pedindo aqui pela minha felicidade. Isso aqui não é por vaidade, mestre, não é por prazer. Eu não estou pedindo para mim, em primeiro lugar, estou pedindo por amor àquela que eu gerei. Não é fruto do meu desejo, esse pedido de socorro. Não é por meu prazer, eu não estou pedindo socorro por um carro novo, por uma casa maior. E Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela volta, ela insiste. O texto diz, ela replica. É como se ela tivesse chegado ao limite. Muitos aqui já teriam parado quando os discípulos falaram. Muitos aqui teriam parado quando Jesus disse que veio aos da casa de Israel. Outros tantos teriam parado, talvez, quando após a adoração não houvesse nenhuma reação do mestre. Mas essa mulher vai em frente, como que dizendo, não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer, eu vencerei. Lutar, quando o mais fácil agora é ceder. E aí ela diz, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, não me mande embora ainda, porque eu não desisti. Eu não desisti da minha família, eu não desisti da minha vida. Eu não desisti do sonho impossível. Eu estou diante do Senhor, do Salvador. Os teus discípulos não conseguiram me calar. As tuas respostas, Senhor, são verdadeiras, mas eu continuo insistindo com o Senhor. Eu sei que o Senhor não está me desqualificando. Talvez as coisas não estejam fáceis, muito fácil. Eu percebo que esses últimos tempos têm levado muita gente a pensar muita coisa. Recentemente eu li uma pesquisa de líderes norte-americanos. Grande parte deles estão abandonando o ministério, dando de ombros àquilo que Deus tem pedido para a vida deles, levado como um subplano, um plano secundário, às vezes terciário, por causa de uma mágoa, de muitos afazeres. Na pesquisa eles diziam, foi por causa que eu saí magoado, foi por um motivo de doença, eu estou cansado. São várias respostas. Mas essa mulher aqui, ela diz, não, eu não consegui terminar. E eu fiquei pensando até em mim mesmo. Como eu reagiria frente a tantas lutas, tantos deboches, tantos silêncios, tanta gente não me percebendo, minhas necessidades, etc. Como é que eu reagiria diante disso tudo? Eu fiquei pensando como é que eu reagiria, até conversei com a Vânia sobre isso. De que maneira você tem reagido? De que maneira? Frente a essas lutas, frente a essas muralhas, essas verdadeiras montanhas que se colocam diante de nós. Mas no fundo, eu creio que Jesus, ele estava provocando, permitindo essas barreiras, essas lutas, essas montanhas, essas dificuldades, essas palavras mal compreendidas, tudo isso. Porque ele queria de alguma maneira despertar no coração daquela mulher uma fé
que Ele elogia. Grande é essa tua fé. Mulher, era isso que eu queria ver em você. Eu permiti a luta, eu permiti o vale, eu permiti as más notícias dessa pandemia, porque de alguma maneira eu quero tirar de você, suscitar, fazer vir lá de dentro algo nobre, bonito, fazer com que você seja cada dia mais firme, cada dia mais convicto daquilo que você crê. Como Abraão, por 25 anos esperando a promessa, a chegada de Isaac, 25 anos. Como Marta e Maria, irmãs de Lázaro, quando Jesus chega 4 dias depois da sua morte, a ponto delas dizerem: Jesus, se o Senhor tivesse chegado, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor tivesse feito, etc. E Jesus: não, ele não morre. Abraão, a promessa está viva. Eu queria que você se lembrasse de uma coisa. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que lutar. Lutar, batalhar, quando é fácil ceder. Essa mulher o tempo todo se reinventando, esse tempo de pandemia, pós-pandemia, tempo do que quiser chamar. A vida cristã é um tempo de reinventar-se, de passar por vales, de passar por montanhas e caminhar. Ouvir de Cristo: grande é a tua fé. George Miller, um dos homens de uma grande fé, sustentando órfãos, muitas vezes não tendo nem o que servir, mas crendo que Deus supriria. Ele diz: a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Eu vou repetir: a fé não é saber que Deus pode, a fé é saber o que Deus quer. Sabendo o que Deus quer, eu vou em direção àquilo que Deus tem. Carlos Stude diz que fé é rir das impossibilidades. A fé em Cristo, a fé em Jesus é rir das impossibilidades. É crer nos desafios, é caminhar no meio do impossível, é ter portas sendo batidas sistematicamente na nossa cara e continuar crendo simplesmente porque Ele tem cuidado de mim. Simplesmente porque Ele é Deus, Ele é o filho de Davi, Ele é o Salvador. Ela persevera, ela se humilha, ela adora, ela ora, ela clama, ela pede socorro e ela prevalece na fé. Mamãe, e também estendo isso aos homens, às mulheres: quantas guerras você terá que vencer? Quantas guerras você ainda irá travar? Não importa saber se é difícil demais. Continuaremos lutando. E se você me perguntasse: pastor, então o senhor perguntou muito, deixa eu perguntar: quantas guerras ainda eu terei que lutar? Quantas batalhas eu terei que vencer? Eu diria: não sei, com toda certeza. Tenho absoluta certeza de que não sei. Apenas uma coisa eu posso dizer para você: não desista. Discirna o problema da sua casa. Discirna o problema dos seus filhos, da sua família. Seja sensível à necessidade. Vá até o mestre. Chegue-se até o filho de Davi e clame. Peça socorro. Adore-o, se coloque aos seus pés e, acima de tudo, persevere, porque você ouvirá do Mestre: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Faça assim como você me pediu. E desde aquele momento, aquela mulher pôde ver a cura na vida da sua filha. Eu queria orar por você, querida mamãe, que hoje se comemora o seu dia. Queria orar também por você, irmão, que tem passado sérias dificuldades nessa pandemia. Desafios de gigantes. Só Deus sabe o que você está passando.
Só Deus sabe o que está aí dentro no seu coração. Eu queria orar por você também. Eu queria orar também por você, filho. Eu não sei como você, criança, menino, menina, jovem, adolescente, tem passado esses momentos. Dificuldades fora, dificuldades dentro. Lutas e batalhas gigantescas, homéricas, enormes. Queria orar por você, para que você perseverasse, não desistisse. E um dia desses, você vai ouvir da boca do próprio Mestre: grande é a tua fé. Seja feito como você me pediu. Vamos orar? Pai, eu quero pedir por esse irmão, por essa irmã, em especial por essa mãe, que ela tenha uma música tema da sua vida, que ela eleja junto ao Senhor um mote que a leve, a conduza, e que sua fé seja inabalável, que ela seja sensível, crendo, que ela seja sensível, caminhando, que ela seja sensível e perseverante, apesar de todas as barreiras que têm se levantado, apesar de todos os desafios. Que o Senhor ajude esse irmão e essa irmã a perseverarem, crendo que, se não nessa vida, na eternidade, o Senhor dirá a cada um de nós: servo bom e fiel, perseveraste até o fim, grande é a tua fé. Entre na mansão, entre no lugar que eu preparei para você. Possamos ouvir isso da boca do nosso Mestre, em nome de Jesus. Amém.